Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Raimundo Campos, pastor da Assembleia de Deus no bairro de Periperi, aqui na grande cidade de Salvador. Estou aqui hoje para trazer para você subsídios da Escola Bíblica Dominical, trazendo especialmente agora subsídios da lição do quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre, o último de 2018, vai falar sobre as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Esta lição foi escrita pelo nosso irmão Wagner Tadeu dos Santos Gabi, ou Gabi, eu entendo que seja Gabi, G-A-B-Y, e o nosso querido irmão, pastor, ele é major capelão do Exército, é mestre em teologia, é mestre em educação, é membro da Academia Evangélica de Letras, membro fundador da Casa de Letras Emílio Conde, e também escritor de várias obras, entre elas aqui vou citar apenas duas: o Manual Cívico Jurídico do Cristão e Teologia Sistemática Pentecostal. Se você colocar o nome dele aí no Google, você vai ter mais ou menos uma ideia de quem seja nosso irmão Wagner Tadeu, pastor Wagner Tadeu, que também é pastor das Assembleias de Deus. E ele traz esta substanciosa lição para o último trimestre deste ano de 2018. O tema é parábolas. E o nosso vídeo aqui não tem como objetivo explicar para você a lição. Como nós ainda vamos começar esta lição a partir do mês de outubro, eu vou deixar para você aqui uma visão panorâmica do que seja parábolas. O que são parábolas, o que as caracteriza, quais seus propósitos ao serem contadas na Escritura Sagrada. É claro que parábolas também tem no Antigo Testamento. Este estudo desse trimestre de 2018 vai focar as parábolas de nosso Senhor e Salvador Jesus. E eu quero começar dizendo para você que a palavra parábola vem de uma palavra grega, e quando eu falar essa palavra aqui, é claro que estou falando da transliteração para o português. A palavra vem de parabolê ou parabole, que significa por coisas lado a lado. Em primeiro lugar, isso. Parábola, por coisas lado a lado. Não sei se você lembra daquela brincadeirinha que tem, não é? De identifique a diferença, e você coloca uma figura e coloca uma figura semelhante do lado e faz um paralelo do que coincide e do que não coincide. É mais ou menos por aí. A parábola, portanto, ela tem uma verdade que ela quer passar através de uma história, através de um fato, e ela quer passar, na verdade, um princípio que está na mente de quem está contando a parábola. Por isso que no grego é por lado a lado, a história com a verdade que quer passar. A palavra, embora se assemelhe um pouco no grego com a palavra alegoria, parábola, no entanto, não é uma alegoria. A palavra alegoria tem significados, uma com a outra se parece, mas tem objetivos bem diferentes uma da outra. Quais são os principais objetivos da parábola? Primeiro, iluminar a mente do ouvinte com ilustrações interessantes, isto é, iluminar aqui, trazer o conhecimento, fazer com que ele compreenda determinada verdade, com que ele chegue ao conhecimento de determinada verdade através de ilustrações interessantes. Essas ilustrações servem para clarear a mente do ouvinte e levar o ouvinte a concluir por si mesmo a verdade moral ou religiosa que está por trás desta história ou desta parábola.
Qual o valor da parábola? Bem, a parábola torna fácil a assimilação da verdade. A parábola facilita a pessoa a entender aquela verdade, a assimilar aquela verdade. A verdade contida numa história entra até em portas humildes, disse um certo teólogo. O outro valor da parábola, a parábola tem um grande valor nos ensinos de Jesus, como também nas nossas pregações, porque ela fixa com mais facilidade o ensino que se quer passar. Então, além de facilitar o entendimento, ao se contar uma parábola, aquela verdade que se quer ensinar fixa-se na mente do ouvinte com mais facilidade. E a outra verdade é que o ouvinte, quem está ouvindo a parábola, então consegue ensinar a si mesmo as verdades que estão implícitas naquela parábola. Então, quem está contando a parábola tem como objetivo, primeiro, facilitar a assimilação da verdade que se quer passar para a pessoa. Segundo, fixar na mente desta pessoa a verdade, isso porque os personagens e elementos interessantes de uma parábola são preponderantes para que a pessoa que esteja ouvindo fixe aquilo em sua mente e dificilmente esqueça esta verdade. É como você assistir a um filme que quer lhe passar uma verdade, quer lhe passar uma moral, não é? Uma verdade religiosa, moral, ética, e você não vai esquecer, porque o filme tem uma música interessante por trás, tem uma história interessante, tem uma fotografia interessante. Então, ao se fixar na sua mente tais coisas, a ideia por trás também é fixada, a lição que se quer passar também é fixada. E, consequentemente, a pessoa termina aprendendo aquela verdade por si mesma, porque ela foi estimulada por valores que estão por trás da parábola. Então eu quero fazer aqui rapidamente um paralelo entre parábola e alegoria. Por exemplo, a parábola é uma símile ou história breve, descrita, designada para inculcar uma única verdade ou resposta a uma única pergunta. Então este é o propósito da parábola. Isto é parábola. É uma símile ou história breve, descrita, designada para inculcar uma verdade na mente de alguém ou dar resposta a uma determinada pergunta. E a alegoria é um relato mais elaborado que traz em seus detalhes lições. A parábola não tem como objetivo trazer verdade em todos os detalhes da sua história. Já a alegoria, sim. A alegoria pode trazer lições em todos os detalhes da sua história. Acerca da interpretação das parábolas, eu quero deixar aqui duas observações. A primeira observação é que a alegoria foi um método de interpretação muito usado no mundo greco-romano. Isso quando as histórias mitológicas passaram a perder valor diante da sociedade. Então, os filósofos da época criaram como método de interpretação a alegoria justamente para tornar interessante as verdades que se queriam falar para quem escutasse. Esse método de interpretação foi usado durante muito tempo, pela comunidade judaica. A comunidade judaica abraçou esse método de ensino através da alegoria. O próprio Agostinho, ele era a favor do método de interpretação por alegoria das Escrituras Sagradas. Ele dizia, por exemplo,
que a própria escrita já é uma forma alegórica da verdade que está por trás da Escritura. Por exemplo, ele dizia que todo o complexo gramatical, toda a estrutura gramatical da Escritura já eram signos, né, sinais alegóricos das verdades que se queriam contar. Acontece que Agostinho via alegoria, portanto, em tudo na Escritura Sagrada. Só para você ter uma ideia, para Agostinho, a parábola do bom samaritano tinha lições em todos os detalhes dela. O homem caído na beira da estrada era a humanidade em pecado. Os ladrões que o assaltaram era Satanás e os seus demônios. O levita e o sacerdote eram a lei que não conseguia tirar o homem daquele estado. O samaritano era Jesus, não é? O óleo era a restauração. O vinho também tinha um significado. O animal era a carne do Senhor Jesus. As 2 moedas dadas na hospedaria eram 2 verdades apostólicas de Paulo, não é? O hospedeiro era o Espírito Santo. A hospedaria é a igreja, onde é o ambiente do pecador se encontrar com Deus, se restaurar com Deus, e assim sucessivamente. Nós vamos entender, todavia, que Jesus, na verdade, queria ensinar somente algo aí nesta lição, nesta parábola. Aí entra um camarada chamado Adolf Tillinger. Não sei se eu estou pronunciando o nome dele certo. Esse Adolf Tillinger, ele ensinou que as parábolas, na verdade, não continham lições em seus detalhes, mas para se chegar à interpretação de uma parábola, você tinha que compreender o contexto desta parábola, quando ela foi escrita, por que ela foi escrita, para quem ela foi escrita, que pergunta ela queria responder quando ela foi contada no caso aqui, por Jesus. Então, o Tillinger, ele baseava o seu argumento nos novos métodos literários e históricos de interpretação da Escritura, baseado no que nós chamamos hoje da hermenêutica moderna. A hermenêutica moderna considera que, para que você chegue a uma interpretação correta de uma parábola, você precisa conhecer o contexto dessa parábola, para quem ela está sendo contada, quem está contando esta parábola. Os teólogos eruditos modernos do Novo Testamento acreditam que muitos intérpretes da Escritura alegorizaram demais as parábolas de Jesus e por ignorarem justamente o contexto em que algumas delas foram contadas. Então, quando nós alegorizamos muito, e esta é uma mania da hermenêutica judaica, alegorizar muito, ver significado, daí surgir métodos interpretativos como o da Cabala, que embasa nos números, não é? A sua interpretação, eles chegam a uma determinada interpretação a partir de cálculos de determinados números, e para eles a interpretação à luz da hermenêutica da Cabala está justamente na elucidação desses códigos numéricos, não é? Então, essa alegorização, essa coisa de ver uma alegoria por trás de tudo, um símbolo por trás de tudo, ao longo de muitos anos prejudicou em muito a nossa visão e, portanto, nos impediu de termos a verdadeira interpretação de determinados textos, e isso acontece muito com as parábolas do Senhor Jesus. Então, nós temos que ter muito cuidado, então, para não alegorizar todas as parábolas do Senhor Jesus. Por exemplo, ao alegorizar muito, nós podemos cometer alguns erros, como
no bom samaritano, pensar que a parábola do bom samaritano é apenas tem todo ali o evangelho, não é? Todo o plano, como Agostinho pensava, todo o plano da salvação está esboçado ali na parábola do bom samaritano. E assim a gente cria, ou já outros intérpretes criam ilusões de falsas interpretações, de achar, por exemplo, que a parábola do bom samaritano é a parábola do assistencialismo, né? E esse assistencialismo significa a verdadeira cristandade ou o verdadeiro cristianismo, amparar o próximo, socorrer o próximo, e dessa forma, como é que eu vou lhe dizer? Dessa forma, você terminar tirando o sentido real daquela parábola, não é? Então, deixa eu lhe dizer, por exemplo, as parábolas do bom samaritano, dos dois devedores e das minas, por exemplo, do bom samaritano em Lucas 10, 25, os dois devedores, Lucas 7, 41, a parábola das minas, Lucas 9, versículo 11, o contexto é dado nesses mesmos textos, os objetivos pelos quais estão se contando esta parábola estão ali no próprio texto. Então, o texto dispensa essa alegoria exacerbada que alguns intérpretes querem dar às parábolas do Senhor Jesus. Sobre essa questão da interpretação, eu quero convidar você a ler um texto na internet, no site metodista.br, do irmão José Adriano Filho. Guarde bem isso, escreva isso, José Adriano Filho. Lá tem um texto interessante sobre a interpretação das parábolas. E como eu estava dizendo, essa mania de alegorizar demais cria detalhes para os quais o Senhor Jesus não quer atentar. Eu vou só ler aqui um texto, por exemplo, Lucas capítulo 10, versículo 25. Não vou ler, mas eu quero abrir aqui, e se você tiver tempo de fazer isso aí, Lucas 10, 25, Jesus já deixa bem claro, na parábola do bom samaritano, que ele está querendo ensinar com isso. Alguém fala sobre guardar os mandamentos. Jesus, então, o que eu devo fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? Guarde os mandamentos. Ok. E Jesus fala, amará a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Aí o cara pergunta, quem é o meu próximo? Jesus, então, conta a parábola do samaritano. Então, a única verdade que Jesus quer ensinar na parábola do samaritano, do bom samaritano, é a verdade de que você deve socorrer o seu próximo, quem está próximo de você. Que você deve amar todos igualmente, porque Jesus estava falando para os judeus, e é por isso que Jesus usa a figura do samaritano, porque Jesus sabia que os judeus consideravam o samaritano pessoas indignas do seu amor, do seu carinho, do seu respeito. Eram gentinhas para eles. Então, a lição nesse texto é nada mais, nada menos do que amar o próximo, seja ele quem for, socorrer o próximo, seja ele quem for, mesmo que seja um samaritano contra quem você tem sérios preconceitos. E contra isso, e por falar nisso, Jesus está justamente aí combatendo o preconceito dos judeus em relação aos samaritanos, não é? A parábola, por exemplo, das 10 virgens, Jesus não está querendo, alguns de nós nos prendemos aos detalhes desta parábola, portanto, alegorizando demais a parábola, como fazia Agostinho, e aí a gente vê lição no azeite, a meia-noite, que significa meia-noite, porque 10 virgens, não é? Porque a lâmpada, porque o azeite de reserva, quando na verdade Jesus está querendo falar sobre a vigilância apenas. A parábola vai terminar com Jesus dizendo isso, portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, esse Julichen, ele explicou justamente isso, que as parábolas de Jesus, muitas das parábolas de Jesus, a grande maioria, era uma resposta
a determinadas indagações. Portanto, estudar o contexto em que a parábola está sendo contada é fundamental para que você tenha uma interpretação correta da parábola. Então é por isso que eu indico a você o artigo do nosso irmão José Adriano Filho, lá na página metodista.br. Quais são as características? Né? Eu quero lembrar você que o nosso vídeo aqui é um vídeo rápido. A gente não quer esmiuçar a lição para você, mas nesse primeiro momento aqui lhe dá uma visão panorâmica do que são as parábolas. Uma coisa interessante nas parábolas de Jesus, e aqui eu enumero algumas características de suas parábolas, é a relação com o cotidiano. Jesus muitas vezes contava as suas parábolas baseado naquilo com que os judeus estavam acostumados, com elementos que faziam parte do cotidiano dos judeus. Por exemplo, Jesus falava de semente, de dracma, de ovelha, não é? De tesouro escondido, coisas que estavam relacionadas com o dia a dia dos seus ouvintes, daquelas pessoas que lhe ouviam. Mas Jesus também, quando queriam falar de verdades que iam além dessa vida, verdades, por exemplo, escatológicas, Jesus usava histórias fictícias, embora Lucas capítulo 16, 19, a parábola do rico e do Lázaro, não possa ser, existe ainda até hoje uma discussão se era ficção, se não era ficção, mas esta parábola está cheia de detalhes que não são comuns no dia a dia do judeu, porque Jesus conta, por exemplo, um diálogo no mundo dos mortos, entre quem estava no Hades e quem estava no seio de Abraão. Então, essa é outra característica. Jesus vai usar uma linguagem, ou melhor, vai contar uma história que ocorre fora do ambiente das pessoas, nesse caso aqui, no mundo sobrenatural. Uma outra característica é a clareza da ideia. É a clareza da ideia das parábolas de Jesus. Por exemplo, Lucas capítulo 12, 16 a 21, Jesus termina a parábola dizendo assim: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, Jesus está falando daquele homem que vendeu, que derrubou os seus celeiros, construiu mais e tal, mas era rico para si mesmo, mas não era rico para Deus. Então, a clareza, na maioria das parábolas de Jesus, existe uma clareza. É por isso que a alegorização, ela é perigosa nas parábolas, justamente porque na maioria das parábolas de Jesus, Jesus diz por que está contando e que ideia ele quer transmitir para os seus ouvintes. Uma outra característica nas parábolas de Jesus é a autorreflexão. Jesus lança uma história para levar a pessoa a refletir sobre sua própria vida, sobre o seu futuro, sobre sua vida com Deus e sobre o seu destino em relação a Deus. Por exemplo, Lucas 7,42, Jesus faz uma pergunta: qual deles, portanto, o amará mais? Jesus conta a parábola de duas pessoas que deviam ao seu Senhor, e tinha um que devia mais do que o outro. E depois que Jesus contou, o cara perdoou todos os dois, e aí Jesus pergunta: qual desses ele amou mais? E a pessoa para quem Jesus está perguntando responde: eu acho que ele perdoou mais a quem ele mais amou, a quem tinha dívida maior. Acho que quem ele mais amou foi aquele que tinha dívida maior. Então Jesus leva a própria pessoa a responder, leva a própria pessoa a fazer uma reflexão daquilo que ele está ensinando. Então, esta é uma característica fundamental nas parábolas do Senhor Jesus. Então, Jesus mesmo dava a ideia, você vai ver isso também em Mateus 18, 23 a 35. A ideia Jesus dá no versículo 35. Deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 18, vamos ver aqui, vou pegar a minha Bíblia aqui, Mateus capítulo 18, versículo 35, ele encerra a parábola, diz assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, a ideia está bem clara. Aí Jesus agora não está levando a pessoa
a dar a resposta. O próprio Jesus está dando a resposta do que ele quer ensinar através da sua parábola. E, portanto, Jesus tinha uma linguagem clara. Marcos 12, 12. Deixa eu ver aqui rapidinho. Marcos 12, 12. Diz assim: e buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o foram. Ora, os fariseus entenderam que Jesus estava falando para eles. Então Jesus muitas vezes usava uma linguagem bem clara em suas parábolas. Jesus era tão claro que deixava alguns alegres e deixavam alguns tristes. Uma outra coisa interessante a se notar nas parábolas de Jesus é que elas estão muito relacionadas com o reino de Deus. Se você abrir Mateus capítulo 13, por exemplo, você vai encontrar expressões repetidas vezes, como assim, o reino de Deus é comparado a... Depois que ele termina, ele começa: o reino de Deus é comparado a tal. Então, as parábolas de Jesus, elas estão sempre relacionadas com ensinos do reino que ele veio trazer, que ele veio implantar entre nós. Então, e eu finalizo dizendo, qual era o propósito principal das parábolas de Jesus? Era esclarecer, portanto, os mistérios do reino de Deus. Bom, Mateus capítulo 13, 11 a 13, diz assim: e respondendo disse-lhes, alguém perguntou, né? Vamos versículo 10. E cercando-se deles os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aqueles que têm, se dará e terá em abundância, mas aqueles que não têm, até aquilo que tem lhes será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Então, vocês compreendem. Às vezes eu não preciso nem falar em parábolas para vocês, porque a vocês foi dado conhecer. Mas eles que estão na ignorância, eles cujos corações resistem à graça de Deus, precisam que eu fale para eles por parábolas, para que eles ouvindo vejam. Não é? E assim eles possam se converter. Então, o grande propósito das parábolas de Jesus é justamente ensinar os mistérios do reino de Deus. Bem, meus amigos e irmãos, espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a compreender um pouquinho o que são as parábolas. Deus te abençoe e eu te espero em um próximo vídeo.